gostava de nada especificamente, eu nem fazia ideia do que queria ou não. Bacana, né? Assim, o Simas, ele nos dá o prazer dessa escuta participativa, porque a gente se identifica, mas eu acho que grande parte do nosso subúrbio foi uma construção, né, de serzir aquilo que durante muito tempo se tentou segregar. É isso. Né? Cortando a cidade pela linha férrea, pelas ruas, né, pelo próprio processo de segregação socioespacial, né, que limitava o investimento de infraestrutura no subúrbio. Mas essa narrativa de construção e de formação de identidade, ela é constante no subúrbio. Não se fala de subúrbio sem sociabilidade, solidariedade, sem sincretismo. Estou usando só o EOS para pegar o gancho aí do que o Simas falou da nossa suburbanidade. E também pela nossa característica multifacetada de construir uma série de elos nesse processo. E eu acho que você, mestre, é um pouco desse exemplo. Porque você tem uma cultura, né, da Baixada de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né, aí a gente está falando de Nova Iguaçu, que era o Porto de Iguaçu Velho, uma área extremamente importante em termos de ancestralidade, formação tupinambá da cidade do Rio de Janeiro, que se conectava a toda a Baía de Guanabara. Você fazia esse trânsito para o que era a Zona Sul em expansão da época, né? Ali, se a gente for pensar que o Rio de Janeiro era Distrito Federal, a gente está falando da sede do poder, né, republicano presidencialista na cidade do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, você também se forja como alguém do terreiro, alguém do campo da história, alguém do campo da literatura. E a minha pergunta vai nesse momento aqui. O que veio primeiro ou o que ajudou a construir? O historiador, o autor, o pensador da cidade? Eu vou te dizer o seguinte, eu sou meio parecido numa certa circunstância com uma coisa que uma vez o Pierre Verger disse. Eu falei, caraca, mas de certa maneira eu vou por aí. Porque o Verger já estava nonagenário, tem um documentário muito bonito, né, que o Gilberto Gil apresenta, chamado Pierre Verger, Mensageiro entre Dois Mundos. Pierre Verger, um antropólogo francês que mergulhou nas religiosidades africanas, virou babalaô. E o Gil perguntou para ele a respeito da vida dele, ele virou e falou, olha, eu, fazendo um balanço agora, eu tenho a impressão que eu nunca soube direito o que eu queria fazer. Mas eu sempre tive uma certa clareza sobre o que eu não queria de jeito nenhum. Então, quando você sabe o que não quer de jeito nenhum, corre o risco de você acertar. Né? Eu nunca fui um cara que pensou muito, eu sempre fui muito de me levar pelas circunstâncias, eu nunca fui um sujeito que planejou muita coisa. Por exemplo, quando eu fui fazer vestibular, eu não gostava de nada especificamente, eu nem fazia ideia do que eu queria ou não. Mas tinha uma circunstância que era a seguinte, pela questão familiar, eu precisava passar para uma universidade pública, porque seria melhor para mim. Eu estudava com bolsa, estudei na Aliança Francesa, por exemplo, com bolsa, por quê? Tudo por conta de terreiro. Era filha de santo da minha avó, que aí consegui, era os elos que a macumba construía. E aí eu cortei várias opções, e aí estava lá a história, mas eu quando botei história eu não tinha muita convicção do que eu queria. E nem sonhava em escrever, ser escritor, eu gostava de jogar bola, gostava daquelas coisas todas. Jogava bem, mesmo? Né? Bola, jogava direitinho. Jogava direitinho. Bola, eu jogava direitinho. O pessoal que tá ouvindo vai ver. Não, bola, eu gostava muito de jogar bola. Eu jogava salão, bola bem. Campo. Jogava salão, jogava campo, jogava bola direitinho. Jogava de quê, mestre? Só pra... Salão eu jogava de ala direito. Oh, sempre gostei de jogar ala direito. Tinha uma habilidade. E encerrei minha carreira não faz muito tempo na pelada da livraria Folha Seca. Que a gente tem salve, Digão. Sou fundador da pelada e tal. Mas a pelada estava me destruindo. Saía da pelada, a gente começava a tomar cerveja, enfim. Mas o que acontece? Eu passei para a história, passei para a UFRJ, fiz história no IFIX, né, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Cara, e quando eu entrei para fazer história, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Eu acho que um impacto grande na minha vida foi quando eu fiz o curso de Brasil 3 com a professora Marieta de Moraes Ferreira. Caramba! Minha querida Marieta, porque a Marieta adotou uma bibliografia muito atualizada e ela fez um corte naquele curso privilegiando em Brasil 3 a história do Rio de Janeiro e uma história do Rio de Janeiro muito ligada à história da rua. Então, a gente leu no curso dela, para um aluno de graduação era fascinante, a gente leu Bestializados, do Zé Maria de Carvalho, literatura como Missão do Shevchenko, Trabalho Lar e Botequim, que o Chalub tinha acabado de lançar, né? Os trabalhos do Shevchenko sobre a revolta da vacina. Então a gente, cara, aquilo me deixou
muito impactado. Então, eu acho que aquele curso da Marieta, de certa maneira, já deixou nítido para mim o que eu pretendia estudar. Eu queria estudar a história do Rio de Janeiro. E eu queria estudar aquela história do Rio de Janeiro. Né? Então, isso foi o início de tudo. Me formei, fiz a minha monografia de graduação de bacharelado, né? No Lima Barreto. Eu trabalhei o Rio de Janeiro do Lima Barreto, a partir das visões a respeito da revolta da Armada. Bacana. Eu tomei o Policarpo Quaresma como referência e fui... A monografia eu nunca mais li. Quem me pede a referência eu não dou, porque eu imagino que ela seja péssima. É aquela coisa que muito estudante de graduação passa. Você tem que se formar, é uma zona, e aí você não faz aquilo que você queria, né? E aí depois eu me convenci, eu queria fazer uma monografia monumental, aquele negócio todo, só que aí vem aquele ditado popular, ó, cuidado que senão tu vai acender muita vela para defunto pouco, muita vela para pouco defunto, faz um negocinho, de toda maneira aquilo me estimulou, o Lima Barreto e tal, e aí eu segui estudando no Rio de Janeiro. O meu mestrado eu trabalhei com a cidade do Rio de Janeiro a partir de ritos funerários, porque eu tomei como referência para estudo de caso os funerais do Marechal Floriano Peixoto. Caramba. Então é uma dissertação de mestrado, essa eu acho que é interessante, que ela recebeu o conselho de publicação, mas depois eu fui estudar outras coisas, não quis mais tocar nela. Mas eu estudava o florianismo a partir de uma construção que se estabelece no Rio de Janeiro, né, da primeira década republicana, e usando como referência os ritos funerários, como é que a gente pode entender a simbologia de funerais e tal. E foi isso. E aí eu descobri, na verdade, que isso deve ter a ver com a minha infância, porque eu nasci dia de finados, eu sou de 2 de novembro. Então, de alguma maneira, eu acho... Eu fiz um certo tempo análise com uma psicanalista que achava isso. Por que você começou a estudar rito funerário? É uma vingança porque te sacaneava. Ela não falava sacaneavam, né? Sacaneava quando era criança e tal. Enfim. Então, a minha trajetória foi sendo muito vinculada à história do Rio de Janeiro, muito por conta mesmo da faculdade, cara. Muito por conta da referência que foi o curso que eu fiz da Marieta, desse contato com uma literatura que naquele momento estava sendo produzida e era nova, né? Aquela coisa toda de tentar entender essas sociabilidades construídas a partir de uma cidade tensionada, né? Então, cada vez mais aquilo fortaleceu em mim a percepção de um Rio de Janeiro que não é o Rio de Janeiro do cartão postal, que não é o Rio de Janeiro, né, da praia, que não é o Rio de Janeiro, não era outro Rio de Janeiro. E começou a ir por ali. Então eu costumo dizer que esses caminhos todos foram conduzidos pela história. Porque num certo momento eu comecei a perceber uma coisa básica. A minha família, toda ela, todos, ela não tinha consciência de sua própria historicidade. Então, minha avó era uma mãe de santo que não tinha a menor consciência de que aquilo é importante para você tentar entender a história e tentar entender esse tipo de coisa, né? O meu pai passou a vida dele cortando cabelo, fazendo barba, e não tinha consciência da relevância que aquele espaço tinha para a construção de certos sentidos de memória, de narrativa e etc e tal. Cara, e aí porque ali cortando o cabelo, tu vai criando vínculo, né? Então, eu sou um historiador que resolvi estudar uma história que é basicamente uma história do que está perto de mim, né? Eu não sou daqueles... Eu acho importantíssimo, por exemplo, que o historiador queira estudar, por exemplo, já que eu falei de ritos funerários na Antiguidade Clássica, né? Se você quiser estudar a condição feminina na Baixa Idade Média, acho fundamental. A história tem essa amplitude. Mas, no meu caso, o que acabou me atraindo muito foi estudar a minha esquina. Então eu falo, na verdade, do que está na minha esquina. Esse é um. É isso, cara. Eu fui estudar esse tipo de coisa. O que a gente vivenciou, né? É isso. E aí é uma história que cruza muito com Nova Iguaçu, com o Valqueire, com o Irajá, com o Encantado, com o Laranjeiras. O Jogo do Bicho, né, que tinha tudo aquilo. No subúrbio, né? Não o Jogo do Bicho já teve forte. O Jogo do Bicho já teve forte na cidade inteira. Mas você acha que no Sul também? Já teve, mas reduziu muito, né? Porque você tinha uma Zona Sul com algumas características que foram se perdendo também, né? Você vai estudar a história do Leblon, por exemplo. Cara, o Leblon era um bairro meio assim bucólico, que você tinha verdureiro, aviário, né? Casa de macumba.
Cara, mas só que isso foi sendo solapado de uma forma muito intensa. Então, na verdade, eu comecei a estudar esse tipo de coisa. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!